Boa noite, graça e paz sejam com todos. Toda honra e toda glória seja em nome do Senhor Jesus. Boa noite, hoje quinta-feira, dia 20 de maio, mais um grupo familiar Santos e Loucos Church. Sou o pastor Wagner Ayala e é uma grande alegria estar aqui hoje ministrando mais um grupo familiar. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda Ritinha, bem-vindo pastor Ions, bem-vindos. Hoje temos uma lição muito legal, muito interessante, muito importante para o conhecimento de todo aquele que faz parte da Igreja de Cristo. O batismo nas águas. Qual a importância disso? Qual a necessidade disso? Quem é que pode batizar? Qualquer um pode batizar? Enfim, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o batismo. Vamos viajar na palavra de Deus para buscar este entendimento. Sejam bem-vindos. As pessoas estão entrando, vamos aguardar mais um pouco. Em nome de Jesus, vai ser um grande dia, um dia abençoado. Enquanto as pessoas estão entrando, eu quero dar alguns avisos. E eu quero dizer que Santos e Loucos Church é um projeto de uma igreja que preza pelo conhecimento da palavra. Nós prezamos pelo entendimento da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos dentro dos princípios da palavra de Deus. Santos e Loucos Church, uma igreja cristã, que nós temos 3 cultos semanais. Na verdade, 2 cultos semanais e uma reunião extra. Quinta-feira é a reunião extra. Quinta-feira, grupo familiar. É uma reunião informal. Então, não é uma reunião formal como um culto. Mas nós temos o culto da família no domingo, 10 da manhã. E nós temos o culto da vitória, terça-feira, 20 horas. Então, todos estão convidados a participar conosco aqui na live. Todos os nossos eventos têm sido online, porque enquanto estiver acontecendo, enquanto estiver persistindo o perigo da pandemia, nós estamos nos guardando. Mas vai passar, está passando, daqui a pouquinho acaba, daqui a pouquinho passa. Aí sim nós estaremos reunindo fisicamente. Mas enquanto isso, terça-feira, 20 horas, domingo, 10 da manhã, culto online. Quinta-feira, grupo familiar, 20 horas, culto online. Então, Santos e Loucos Church, estamos no Instagram, daqui a pouco estaremos no YouTube, estamos no Facebook, com esse mesmo nome, Santos e Loucos Church. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deixa eu dar boa noite aqui para algumas pessoas. Ritinha, boa noite pastor Ions, boa noite Adriana, boa noite Regina, boa noite Adriana de novo, outra Adriana, boa noite Ieda, boa noite a Regina de novo aqui, enfim. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o batismo, vai ser muito legal. Podem criar expectativas, porque vai ser bênção. Glória a Deus. Deixa eu assinar aqui para o pessoal que está entrando. Os acenos sumiram todos, mas amém, glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso. Não tenho mais aviso.
Então, já falei de quinta, que é hoje, já falei de domingo e já falei de terça. Domingo, nós estamos desenvolvendo uma série nos cultos de terça e de domingo. A série é baseada em Salmo 37, versículo 5. Então, não perca conosco essa série que está acontecendo. Já aconteceram 2 reuniões e vamos ter pelo menos mais 4. Salmo 37, um salmo excelente. Então, acompanhe conosco no próximo domingo e depois na próxima terça. Nós vamos estar desenvolvendo estudos, desenvolvendo pregações e ministrações sobre este tema. Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus. Então, muito bem, vamos orar. O pastor Ionaldo está falando aqui, confiando no Senhor em tempos difíceis. Eu tinha esquecido de falar, é verdade. Confiando no Senhor em tempos difíceis é o tema da nossa série. Você tem confiado em quem nos seus tempos difíceis? Você tem confiado no seu braço forte? Você tem confiado no seu poder? Você tem confiado em qual poder? Aliás, quem tem mais poder? Então, essas perguntas estão sendo encontradas respostas na terça-feira e no domingo. Perguntas que têm sido encontradas respostas na terça e no domingo. Amém, pessoal? Amém, glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Bem-vinda Iranete, bem-vinda Ione, bem-vinda Nilza. Muito bem. Vamos orar então. Feche seus olhos, me ajude a buscar a presença do Espírito Santo, para que essa ministração de hoje não seja de homem para homem, que seja de Deus para nós, que venha do alto para nós. Amém? Me ajude a orar. Feche seus olhos, clame ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, Senhor, toda adoração e todo louvor nós tributamos a Ti, ó Deus. Que em nome de Jesus a graça do Senhor seja conosco, que a paz do Senhor seja conosco e que em nome de Jesus, o Teu amor, Senhor, o Teu amor que excede todo entendimento, Pai, ele venha, Senhor, ser derramado sobre esta reunião nesta noite. E que em nome de Jesus nós sejamos, Senhor, agraciados, Pai, com um conhecimento libertador na nossa vida. E que nós sejamos, Senhor, um canal de bênção para abençoar aquele que não conhece a palavra. E que a gente seja um canal para ensinar essa palavra a todos os incautos, em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, com o conhecimento em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre batismo. O ensino das Escrituras sobre o batismo. E a pergunta da nossa campanha de propaganda foi: quem pode ou deve ser batizado? O que a Bíblia diz a respeito? Então, nós vamos deixar para responder isso só lá no final, porque nós temos que fazer algumas considerações, amém? Glória a Deus. Olha só, em primeiro lugar, o batismo é uma confissão de fé em Cristo, associada ao reconhecimento público do compromisso com Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É uma combinação de 2 fatores. O que é o batismo? É a confissão de fé em Cristo, combinada com o reconhecimento público de que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Quando combina-se o compromisso do senhorio de Jesus com a confissão da fé, aí sim. O
que é a confissão da fé? É quando acontece um apelo e você é chamado. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E você fala, aceito. Pronto, confissão de fé. Essa é a confissão de fé. Mas isso aí é o suficiente para você ser batizado? Não. É uma combinação de fatores. É necessário ser somado com a confissão de fé o reconhecimento e o compromisso em Cristo como Senhor e Salvador. Atos 2,38 está escrito assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos nessa passagem uma palavra-chave, arrependimento. A palavra-chave de Atos 2,38 é arrependimento. Vou ler outra passagem, olha só, Atos 8, 36 e 37. Fala assim: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. Ou não é só crer não, viu? É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A palavra-chave dessa passagem é crer em Jesus Cristo. A primeira palavra-chave foi arrependimento. A segunda palavra-chave que está tratando sobre o batismo é crer em Jesus Cristo. Notem que essa passagem aqui foi um encontro passageiro de Filipe com o eunuco. E eles caminharam uma viagem juntos. E nessa viagem, Filipe foi contando ao eunuco sobre Jesus. E o eunuco, quando quis saber sobre Jesus, ele já havia ouvido falar. Ele só não conhecia os detalhes de alguém que era próximo. E o Filipe contou para ele. E pelo testemunho do Filipe, pela orientação do Filipe, ele creu. Quando o Filipe falou para ele, se crê de todo o coração, ele compreendeu. E o Espírito de Deus que estava em Filipe testificou no coração de Filipe a consolidação do eunuco. Por isso ele foi batizado. Amém? Então, ele foi discipulado, assim, foi um discipulado relâmpago. Porém, o Espírito de Deus foi quem testificou. O Espírito de Deus testificou, por isso que ele foi batizado. A prova que foi a testificação do Espírito Santo foi que logo após o eunuco ter sido batizado, o Filipe não continuou a viagem com o eunuco. Filipe também não foi embora. E o Filipe também não ficou naquele local. O que aconteceu com o Filipe? O Filipe foi arrebatado, aliás, ele foi trasladado. Foi uma coisa assim sobrenatural que aconteceu. Mas hoje a ministração não é essa, a ministração é outra coisa. Batismo. Vamos lá. A primeira palavra-chave, arrependimento. A segunda palavra-chave, crer em Jesus Cristo. E nós vamos agora compreender uma terceira palavra-chave para a gente compreender acerca do batismo. Atos 10, 48. Atos 10, 48. Pedro, ele é chamado na casa de Cornélio. E olha só o que acontece. Pedro 10, nós vamos ler do 23 ao 48. Beleza? Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro
e prostrando-se-lhes ao pé o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava em observando em minha casa a hora 9ª de oração. Olha, Cornélio era um homem de oração. A 9ª hora de oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, ou seja, anjo. Disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus, que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. E este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, e não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Diga-se de passagem, 500 testemunhas escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem constituiu, quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para aquele que para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Foi uma leitura longa, mas uma leitura necessária. Aqui mostra um contexto muito interessante. Antes do contexto aqui, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que
A palavra-chave dessa leitura toda, quando essa leitura é o apóstolo Pedro dizendo o contexto de Jesus Cristo para Cornélio e para todos aqueles presentes naquela reunião. Era um verdadeiro culto cristão, porque Cornélio convidou um monte de gente para participar daquela reunião. E estava cheio de gente ali. E eles estavam esperando a palavra que Deus ordenou que Pedro pregasse ali naquela noite. E quando Pedro começou a pronunciar, foi o Espírito Santo que usou Pedro ali para testificar a obra de Jesus Cristo para a evangelização do perdido. Ou seja, o apóstolo Pedro contou todo o processo de ouvir a palavra da salvação, reter a palavra da salvação, aceitar a palavra da salvação, arrepender-se e serem batizados. E antes de serem batizados, eles receberam o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E Pedro falando, se eles receberam o Espírito Santo, o que os impede de ser batizado? Receber o Espírito Santo é o ápice da condição da pessoa de ser batizado. Olha só esse contexto que legal. A pessoa, para ser batizada, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser acompanhada. Mas quando ela não aconteceu nada disso, e a palavra do Senhor veio a alguém, e o Espírito Santo encheu aquela pessoa de graça, e aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo, com fogo, aquele batismo sobrenatural, o que impede que essa pessoa seja batizada com água. Amém, pessoal? A palavra-chave dessa leitura toda que a gente fez aqui é crer na morte, na ressurreição e na autoridade suprema de Jesus como juiz de vivos e mortos. Quando a pessoa ela retém no conceito de vida, no seu posicionamento, essas três palavras-chave, pronto, é o ponto que ela está pronta para ser batizada. Temos aqui então três palavras-chave. A primeira, arrependimento. A segunda, crer em Jesus Cristo. E a terceira, crer na morte e na ressurreição e na autoridade suprema como Jesus, ou como juiz de vivos e de mortos. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o que vai julgar vivos e mortos, e cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que para ter tudo isso e para ter os privilégios da salvação, nós temos que nos arrepender e mudar de vida, aí sim, este é o ponto para nós nos tornarmos um membro da igreja, que nós vamos entrar agora nesse assunto. O segundo ponto que eu quero abordar sobre o batismo é: o batismo é uma experiência de comunhão. Uma experiência de comunhão. Isso é o batismo. O batismo é uma consolidação ou uma celebração da comunhão. Todo mundo aqui já foi crente novo um dia. Um dia não era crente, depois entrou e começou a ser crente novo. Ou seja, quando chegou na igreja não conhecia ninguém. E foi conhecendo um, conhecendo outro, timidamente, não fazia nada e começou a ter comunhão. Daqui a pouco já está participante das obras daquela igreja, das obras daquela comunidade, já está participando das atividades daquela comunidade. Aí chega a hora do batismo, quando a pessoa já demonstrou compromisso. Então, o batismo é uma celebração de uma experiência de comunhão. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. O batismo, ele não salva. Gente, o batismo, vou falar de novo, ele não salva. Não salva. Batismo não salva. Amém? Batismo não salva. Mas através dele, o crente em Cristo, ele expressa a sua fé firme, firme e decidida, né? E firme e definida, de que pertence a Cristo, de que ele é cristão.
né? É uma testificação de que ele é cristão. Ele testifica a todos que foi purificado dos seus pecados pelo sangue de Cristo, regenerado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito e integrado ao corpo de Cristo. Quando a pessoa ela já está nesse nível, aí sim é a hora dela estar sendo batizada. Então, o batismo é uma experiência de relacionamento do indivíduo com a igreja. Colossenses 2, 12 e 13 fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Então, pela morte e ressurreição de Jesus, nós, quando estávamos mortos, nós morremos e ressuscitamos juntamente com ele. É isso que a palavra está dizendo aqui. O batismo, ele é um simbolismo da morte e da ressurreição do novo crente. Nesse simbolismo, o novo crente morre descendo as águas e ressuscita ao emergir desta água, vivendo novidade de vida daí por diante. Na verdade, ele começa a viver novidade de vida antes de batizar. Na verdade, é isso que dá a ele a condição do batismo. É estar vivendo em novidade de vida. Aí quando está vivendo em novidade de vida, pronto, batiza, que é para consagrar aquilo, para sacramentar aquela nova condição. Amém, pessoal? O batismo é uma confirmação da nova vida que o indivíduo passou a levar desde que ele passou a conviver com a comunidade cristã. Amém? Essa passagem nos mostra o ponto ideal da pessoa que começou a andar nos caminhos de Jesus e evoluiu na convicção e determinação de que esse movimento, que esse caminho, de que essa vida de fato é para ele. Especificando aqui no versículo 13 que eu acabei de ler, especificando o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Nos deu vida porque ele nos purificou. Quando nós estamos sujos do pecado, estamos mortos em nossos delitos. Mas quando nós estamos purificados pelo sangue, aí a gente passa a ter uma condição de vida, e aí sim estamos vivos. 1 Coríntios 12, 13 fala da unidade orgânica da igreja. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constitui-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, o batismo é a confirmação e a efetivação do pertencimento do indivíduo no corpo de Cristo, que é a igreja. Em terceiro lugar, eu quero afirmar para os senhores, para todos os presentes, que o batismo é uma plena identificação com Cristo na morte e na ressurreição. É uma identificação porque todo aquele que é batizado, ele está vivendo um primeiro amor. Essa que é a condição ideal para a pessoa ser batizada. Vivendo o primeiro amor. Ou seja, o que é viver o primeiro amor? Ele tem uma experiência tão agradável, uma experiência tão gostosa desse novo relacionamento com Cristo e com a sua igreja, que as coisas do mundo passam a não ter mais valor, passam a não ter mais importância.
Cristo e a sua igreja se torna a coisa mais importante da vida dele. Então, isso redunda numa plena identificação com Cristo na morte e na ressurreição. Eu, mudando aqui um pouco de foco da nossa análise, eu quero falar um pouco sobre por que nós precisamos ser batizados. Todos nós precisamos ser batizados, sem exceção. Se alguém que está aqui nessa live não foi batizado, procure o pastor Ionaldo e compartilhe com ele sobre a sua condição. Você precisa ser batizado, assim como eu preciso ser batizado, assim como todos que amam a Cristo precisam ser batizados. Então vamos saber aqui o porquê isso. Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele deu o exemplo. Mateus 3, 15 e 16 fala assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim como convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o véu, e o viu, se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Essa passagem todos conhecem. Jesus, agora eu queria perguntar para vocês, Jesus, ele precisava ser batizado? Não, essa é a resposta. O batismo nas águas é para arrependimento. E Jesus precisava arrepender de alguma coisa? Ele nunca pecou, Ele esteve 33 anos aqui nessa terra como homem. Era Deus, mas esteve como homem e ele jamais pecou. E ele precisava ser batizado? Não, ele batizou porque todos os discípulos dele precisavam ser batizados. E o bom mestre, primeiro ele pratica, para depois levar o seu discípulo à prática. E Jesus, ele foi mestre nisso. Tudo que ele nos manda fazer, primeiro ele fez. Então ele se batizou. Ele batizou porque ele sabia que era necessário. Ele sabia que isso era necessário para a igreja. Então ele batizou. E ele falou no início: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E assim ele foi batizado. E assim ele quer que todos nós sejamos. O segundo ponto do porquê, do qual a necessidade de nós sermos batizados, é porque foi ordem expressa de Jesus. Ordem expressa de Jesus. Mateus 28, 19 fala assim: ide por todo o mundo. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deu uma ordem aos discípulos, depois de ter sido ressuscitado. O último momento dele, antes de ascender aos céus e estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A última coisa que aconteceu foi Jesus ordenando isso. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele ordenou a igreja, ele ordenou que as pessoas fossem feitas discípulas e fossem batizadas. Amém? É uma ordem expressa de Jesus. Isso aí não tem discussão. E por que nós precisamos ser batizados? Em terceiro lugar, foi praticado pelos apóstolos e por toda a igreja através dos séculos. Por que foi praticado pelos apóstolos e pela igreja através dos séculos? Porque Jesus ordenou. Eu não falei agora há pouco que Jesus ordenou? Então Jesus ordenou. O sistema do cristianismo, ele é o discipulado. Ou seja, o discípulo, ele é seguidor.
E se somos discipulados, seguimos não só Jesus, mas seguimos os nossos líderes, nesse caso, os apóstolos. Então, os apóstolos praticaram isso no decorrer dos séculos, e até hoje se pratica isso. Então, nós temos que praticar isso por obediência a esse discipulado de Jesus Cristo. Atos 2, 38 a 41, fala assim: respondeu Pedro, arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos, e para todos que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a pregação do cristianismo é: arrependei-vos e serdes batizados. Essa é a pregação dos crentes até hoje. O nosso maior objetivo como cristão, como igreja, é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que ser batizados. Por que nós temos que ser batizados? Em quarto lugar, eu quero dizer, porque o batismo nas águas é uma forma de levar o crente a tornar-se membro da igreja visível e participar dos privilégios. Só se torna membro da igreja quem é batizado. Quem não é batizado é um visitante, ou é um frequentante, ou é um agregado, ou é um sei lá o quê. Mas o membro da igreja é batizado. O que faz o corpo ser composto de membros? Discipulado e batismo. Discipulado e batismo é o que forma a igreja. Esse é o sistema da igreja de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Marcos 16:16 fala assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu falei agora há pouco que batismo não salva ninguém, não foi? Aí eu leio aqui: quem crê e for batizado será salvo. Eita, contradição! É contradição? Não é contradição. A palavra de Deus nunca se contradiz. A palavra de Deus, ela é perfeita. Amém, pessoal? Olha só. Esse será salvo. Olha, crê no Senhor, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus, né? Foi o próprio Jesus que falou isso aqui. Esse será salvo aqui não se trata literalmente de ir para o céu. Não é essa salvação que a gente está imaginando aqui agora nessa primeira impressão da leitura. Se trata, na verdade, de ser participante do corpo de Cristo, e nesse caso, pelo fato de que todos serão salvos. Todos os que serão salvos serão aqueles que estiverem inseridos no corpo de Cristo. Quem não estiver inserido no corpo de Cristo não será salvo. Como assim? Lá em Apocalipse fala que naquele dia Jesus virá nas nuvens e os que estiverem mortos ressuscitará e se encontrará com Jesus nas nuvens. Os que estiverem mortos vai ressuscitar e se encontrar com Jesus nas nuvens. E os vivos serão arrebatados. Não é assim? Muito bom. Quando a palavra fala de arrebatamento, ele fala de arrebatamento de pessoas? Ele fala de ressurreição de pessoas que estão mortas? Não, ele fala de arrebatamento da igreja. A igreja é que será buscada. Jesus virá nas nuvens e vem buscar a sua igreja. Isso é um entendimento muito importante. Aí Jesus ele falou: quem crê e for batizado será salvo. Ele está querendo dizer aqui que no dia da salvação ele vem buscar a igreja.
Ou seja, ele vem buscar aqueles que foram batizados e permaneceram firmes. Aí diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. É quem permanecer, é quem perseverar até o fim, esse será salvo, sendo ele igreja. Porque Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus vai arrebatar a igreja. Amém, pessoal? Porque nós precisamos ser batizados. Em quinto lugar, eu quero dizer para você, porque é uma expressão visível do milagre invisível da nova criatura. Ser nova criatura é um milagre. É uma expressão visível, é uma expressão visível de um milagre invisível. Eu sou este milagre. Eu me lembro quando eu não era crente. Eu odiava crente, eu odiava as abordagens de crente, eu odiava o fanatismo de Bíblia, eu odiava aquela insistência dos testemunhos de Jeová no domingo de manhã, batendo na porta e falando que Jesus salva, que Jesus não sei o quê. Eu odiava eles, eu odiava. Pensa numa pessoa que não tinha a mínima possibilidade de ser crente. A mínima possibilidade. Eu era rock and roll dos pés à cabeça, eu falava palavrão, eu mentia, eu falava gíria. Cada 10 palavras que eu falava, 9 era gíria, só uma que não. Então eu era assim, eu era o menos provável. Pensa no improvável, Então eu sou a expressão invisível do milagre. Aliás, eu sou a expressão visível do milagre invisível da nova criatura. Por que nós precisamos ser batizados? Porque quando uma pessoa está sendo preparada pelo discipulado para ser batizado, ela é levada a um conhecimento de transformação de mente. E quando essa mente é transformada, isso não vai celebrar ou não, é conhecimento. Quando nós conhecemos, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim, isso acontece, e aconteceu comigo. Dou graças a Deus, porque hoje eu sou crente. Amém? A pessoa, ela deve ser, antes do batismo, acompanhada em um discipulado dinâmico, no qual se constata a transformação e o compromisso do batizando. Como que se escolhe as pessoas para o batismo? Não se escolhe. Se observa, ensina e se observa. Aqueles que demonstrarem compromisso, aí este é o que está pronto para ser batizado. Atos 8, 36 a 39 fala: seguindo eles caminho, chegando a um certo lugar, aquela história do eunuco, lembra? Aquela história do eunuco. Ele foi numa viagem, mas houve uma consolidação. Houve uma pregação de Filipe ao eunuco. E o eunuco, ele creu de todo o coração, porque o Espírito Santo testificou. Em muitos casos, em alguns casos, não é necessário nenhum discipulado, porque o próprio Espírito Santo intervém sobrenaturalmente e consolida algumas pessoas de maneira sobrenatural. Mas, de um modo geral, normalmente tem que ter o discipulado e tem que ter muito critério na hora de oportunizar o batismo. Amém? Muito bom. Quem pode ser batizado? Agora estamos chegando na reta final. Eu falei que no final eu ia responder a pergunta: quem é que pode ser batizado? Essa pergunta eu já respondi, não precisa mais resposta. Mas vamos falar algumas coisas. Os que professam a fé pessoal em Jesus Cristo e expressam uma mudança de vida e comportamento, tem que ter testemunho de nova vida, tem que ter testemunho de conversão, tem que ter testemunho, tem que ter comprovação de compromisso da pessoa na nova caminhada cristã. Amém, pessoal?
Atos 8, 36 e 37 é aquela passagem do eunuco, lembra? Ele se comprometeu e ele testificou quando o Filipe falou para ele que é do fundo, com toda a força do coração. Segundo lugar, é quem faz o curso do batismo. No caso aqui do eunuco, ele não fez curso, porque o Espírito Santo ministrou sobre a vida dele de uma maneira sobrenatural, mas de maneira geral, e sendo normal, o curso normal das coisas, a pessoa tem que fazer um curso, ou fazer o curso e no final do curso ele ter a consciência acerca do batismo e ele querer, e ele decidir por ele, né, por insistência do líder, ou por insistência do pastor, ou porque tem que ter número no dia do batismo. Não. Se de 30 pessoas para batizar, nenhuma conseguiu comprovar, cancela o batismo. Cancela. Não podemos ser irresponsáveis e batizar as pessoas sem haver a testificação desses pontos de que a pessoa, de fato, ela já se tornou, de fato, nova criatura. Amém, pessoal? Quando eu falo curso, não necessariamente curso, mas o discipulado. O discipulado é um curso. Quem fez um discipulado e no discipulado ele recebeu todas essas instruções, não precisa de curso. Amém? Quem já participa das reuniões regulares da igreja com assiduidade. A pessoa fez um curso, ele sabe tudo, decorou todas as perguntinhas lá da escolinha e tararau, mas ele não vai em culto, não participa das reuniões, não participa dos eventos da igreja, ele falta pra caramba. Esse pode ser batizado? Não pode ser batizado. Ele tem que ser membro antes de ser membro. Ele tem que se tornar membro na prática. Ou, como você se tornará um cidadão do céu? Você sabe como que você vai se tornar um cidadão do céu? Você vai se tornar um cidadão do céu, não é quando chegar lá no céu e entrar lá e agora eu sou um cidadão do céu. Não! Você se torna cidadão do céu aqui na terra. Aqui na terra é que é o lugar de se tornar cidadão do céu. Porque lá no céu só entra quem é cidadão do céu. Olha só essa questão. Quem é que entra no céu? Só cidadão do céu. E como que eu vou me tornar cidadão do céu? Aqui na terra. Aqui na terra se torna cidadão do céu. Aí quando você for entrar lá não vai ter problema nenhum. Ninguém vai te barrar na portaria. Por quê? Porque você é um cidadão do céu. Aqui é a mesma coisa. Quem pode se tornar membro da igreja? É quem se torna membro da igreja antes do batismo. É aquele que se torna membro da igreja voluntariamente. Aquele que se torna participante de todas as coisas antes dele ser batizado. Aí sim, é esse que pode ser batizado. Amém, pessoal? É quem já se libertou dos vícios. Quem está com a vida conjugal correta diante da lei dos homens. A lei dos homens diz que tem que casar no civil. Aí a lei de Deus diz que tem que ter uma celebração religiosa de um sacerdote. Então, só ser casado diante de um sacerdote é suficiente? Não. Tem que estar legal diante dos homens, casado no civil. Amém, pessoal? Isso se for casado, né? Então, para terminar aqui, tem 3 formas de batismo. Eu vou falar as 2 que a gente não usa, que é a aspersão, que é respingar água, e a efusão, que é despejar água na cabeça do indivíduo. Essa a gente não usa porque não é assim que João Batista batizava. João Batista batizava nas águas do rio. Não é assim? Nas águas do rio. Ia lá no rio, afundava lá e pronto. No nosso caso é piscina. Beleza?
No nosso caso, então, é imersão. O batizando, ele é mergulhado na água, o que significa identificar-se com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ele mergulha morrendo e levanta ressuscitando. Entendeu o sentido da coisa? E para encerrar, eu quero ler uma passagem. Romanos 6, 3 a 6. E fala assim: ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha que passagem maravilhosa, né? Então, se nós no batismo, nós nessa consolidação do discipulado, nós nos tornamos mortos para o pecado e ressurretos para uma nova vida em Cristo. Ouvindo tudo isso que foi exposto, aí eu faço a última pergunta. Criança pode ser batizada? Não, é claro que não pode. O batismo é para arrependimento. A criança não tem consciência. A criança sabe do pecado, mas ela não tem consciência do arrependimento. Ela não tem consciência da extensão das coisas de Deus. Ela ainda não tem maturidade. Entendem? A criança não tem maturidade. Por mais que ela conheça o pecado, por mais que ela saiba que não pode pecar, por mais que ela saiba dessas coisas, ela não tem maturidade. Criança não pode, definitivamente não pode. Quanto mais bebê. Bebê pode? Claro que não pode. Bebê se arrepende de alguma coisa. Bebê não tem arrependimento de nada, não. Só batiza. O batismo só serve para uma coisa: arrependimento. Tem que ter arrependimento na questão do batismo. Então criança não pode. Beleza? Pessoal, batismo é algo muito, muito, muito importante. Quem não foi batizado, procure o pastor Ionaldo, converse com ele. Se tiver alguém aqui que não foi batizado, eu quero propor a gente fazer um encontro, nós aqui, vamos fazer um encontro e vamos promover um batismo. Eu não sei se tem alguém aqui que não foi batizado, eu não sei. Mas eu tô falando, tá bom? Se tiver alguém, procure o pastor Ionaldo. Quem sabe a gente não vai reunir essa galerinha nossa aqui e a gente vai fazer um churrascão, independentemente de pandemia e tal. A gente faz um churrasco num domingo e faz um batismo bem legal, depois de uma preparação, obviamente. Amém, pessoal? Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus enche os seus corações e que a graça do Senhor seja abundante na vida de cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você tenha um resto de semana abençoado e que o Senhor te prospere com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Tchau para todos. Tchau. Graça e paz.